Bom dia, estamos tentando conexão com a Silvana, com a pastora Silvana. Silvana, agora foi, Silvana. Que bom. Nossa, lá que você falou, reiniciei. É, toda hora que eu tava te chamando, você entrava, aparecia meia tela, você não aparecia e ia cair, entendeu? É, Bom, foi bom isso da dia, também. Bom tudo dia, bem? tudo jóia, graças a Deus. Bom, Silvana, bom, começando aí a quarta live sobre Mindfulness. Bom dia, pessoal. Eu vou dar uma síntese aí do que a gente está fazendo rapidamente. O Instituto Amados é o MOCIP, né, a Organização Social Civil de Interesse Público. A gente é uma plataforma digital que trabalha na produção e distribuição de conteúdos educativos e culturais ligados a amor e direitos humanos. Então, a gente tem 11 serviços de orientações humanas e espirituais e estamos desenvolvendo aí com a pastora Silvana o Mindfulness Online. Nossa ideia por conta da pandemia, do burnout, das crises de ansiedade e depressão, ajudar as pessoas aí que às vezes não têm a quem recorrer, né? E esse sistema do Mindfulness é muito interessante porque ele ajuda a gente a ter uma consciência maior, né? Do corpo, da mente, do espírito, e sem dúvida nenhuma que melhora essa nossa ansiedade, né? Então, eu queria passar a palavra para a pastora Silvana. Nós estamos indo para. São 8 etapas, né? 8 semanas. Nós estamos indo para hoje, é a quarta. E aí eu vou passar a bola então para a Silvana, que é quem está coordenando esse trabalho com a gente. Bom dia, Silvana. Brigadíssimo aí mais uma vez. E passo a bola para você, tá, querida? Bom dia, Tony, grata. Então, hoje nós estamos no nosso quarto encontro do programa de 8 semanas, que a gente faz 8 mais 1, né? Então, 9, porque o primeiro a gente começou falando o que é mindfulness, o que mindfulness não é. Né? Muita gente acha que meditar é se tornar zen. Então, eu vou ficar aquela pessoa assim, e nada vai me atingir, e mindfulness não tem a ver com isso. E hoje a gente vai clarear mais isso com essa prática, que é a prática da consciência sem escolha ou do monitoramento aberto. O que isso quer dizer? Que é uma forma da gente observar os nossos estados mentais e cultivar essa consciência sem escolha. O que ela significa? Que as coisas, os sentimentos, as sensações, os sonhos, né? O mundo vai nos apresentando, vai chegando até a gente, as nossas emoções também, as sensações que a gente recebe do mundo, vai chegando até nós e a gente não tem escolha, né? Isso chega até a gente, né? A gente às vezes começa o dia bem e durante o dia a gente experimenta raiva, alegria, amorosidade, a gente vai oscilando de um sentimento ao outro, de uma sensação ao outro. E isso é humano, isso é normal. Mas às vezes o que acontece com a gente? A gente começa a querer brigar com isso, ou a gente intensifica essas emoções. Então, a gente sai de manhã com o espírito aberto, aí está dirigindo e acontece às vezes a primeira agressão, né? A gente se sente agredido por alguém, deu uma buzinada, que xingou porque a gente demorou um pouquinho a sair no automóvel, ou uma discussão em casa, e aí a gente intensifica o nosso estado mental de raiva, vai alimentando aquilo, puxando uma coisa atrás da outra. Aí eu queria te convidar a você lembrar de uma situação assim, de uma situação que você passou. Aí eu quero, como você que está aqui mais direto comigo, Tony, tem alguma coisa, assim, alguma situação que você viveu? Não precisa ser algo muito, né, muito grave, mas alguma coisa assim que aconteceu que você passou por um momento de raiva ou por um momento de tristeza e isso perdurou muito tempo?
E às vezes, até hoje, quando você lembra, isso continua ali, tem alguma situação assim que você se sentiria confortável em contar? Ah, com certeza, Silvano. Eu acho que todos nós, né, seres humanos, passamos por esses altos e baixos, né? Não tem muito como fugir, né? Então, eu confesso que recentemente eu tive alguns problemas pessoais, profissionais e tal, que eu fiquei bem abalado, né? E recorrer muito a exercícios espirituais e dali surgiu também a ideia desse trabalho que a gente está fazendo, né? Mas eu não sei se você quer que eu entre em algum tipo de detalhe, assim, como é que... Eu queria É, que você falasse uma situação. Pode ser uma situação no trânsito, pode ser uma situação com uma pessoa, pode ser uma situação com... tentou resolver uma coisa na empresa de telefonia e ficou com raiva porque foi passando. Alguma situação específica que aconteceu e que você pudesse contar resumidamente. Olha, aconteceu isso. Bom, aí depois a gente continua. eu acho que você citou o caso aí das empresas de telefonia, né, que enlouquecem a gente com aqueles robôs, né? Então isso realmente, às vezes, quando eu penso, poucas coisas me tiram realmente do sério, e essa é uma delas, né? Quando você começa a falar com a máquina, você quer resolver um problema, fica horas ali tentando falar com alguém, né? Não consegue, e aí entra um sentimento de indignação que às vezes transcende um pouco até o nosso racional, né? A gente fica realmente possuído por aquilo, e depois eu confesso que eu fico até meio envergonhado, porque a gente que é tão busca tanto a coisa da espiritualidade, né? De tentar ser né? Tentarmos ser pessoas amorosas, justas e tal. Enfim, então foi isso. Era eu tentando resolver um problema com uma operadora grande, dias tentando, ligava, não conseguia resolver e tal. E aí eu comecei a, de forma indignada, descarregar na coitada da operadora, né? Que na verdade nada mais é do que um meio ali das empresas eventualmente se comunicarem, né? Mas eu falava, olha, chama seu diretor, chama o dono da empresa que eu falo a mesma coisa para ele. O problema é que a gente não consegue falar com ninguém e você é a linha de frente, então acaba você tendo que ouvir as nossas indignações, né? Mas é isso, assim, falando de um problema cotidiano normal, teve esse episódio aí. Você desligou o telefone, foi lá, brigou com a atendente, ligou o telefone. Quanto tempo essa sensação persistiu em você? E se ela volta? Ela volta quando você. Deixa eu assim, Silvana, eu costumo brincar que eu tenho uma mistura aí de sangue latino com nordestino, né? Porque eu tenho uma parte da família da Itália, outra parte que veio do Nordeste e de Portugal, mas depois do Nordeste. Então eu tenho sangue quente, né? Então assim, eu sou muito explosivo, mas eu também esqueço rápido, assim. Eu me manifesto, fico indignado, reclamo, grito, mas daqui a 1 hora, 2 horas, aquilo já nem passa mais na minha cabeça. A não ser quando é uma coisa muito séria, né? Quando envolve caráter, quando envolve alguma coisa mais profunda. Mas quando é essas coisas do cotidiano, que a gente não tem controle, né? O Bauman, né, pensador, já dizia isso, né? Você tem o destino e o caráter, né? Destino é tudo que acontece com você que você não tem o menor controle, né? E caráter é o que você faz com que o destino te reservou. Então, tem coisas que a gente realmente não tem controle, né? Então, mas é isso. Em geral, quando é coisa boba, eu esqueço rápido. Então, a ideia dessa pergunta é a gente perceber que justamente isso, a gente é invadido o tempo todo por essas coisas que a gente não tem controle, É. né? E como a gente lida com isso no dia a dia, né? Essas coisas vão causando raiva na gente. E a pergunta ela vem de um lugar para a gente perceber como a gente vai multiplicando as flechas. Então, assim, você contou que você tinha um problema com a operadora, tentou resolver, a operadora não conseguiu resolver. Depois isso se torna um problema com uma outra pessoa, que aí você vai conversar com essa pessoa, vai jogar sua raiva naquela pessoa, aquela pessoa também vai estar, o seu estado mental contaminado, e a gente perceber como a gente vai
multiplicando as flechas, porque algo que começou um pontinho, aquilo vai crescendo. Então, a ideia, e é interessante que essa prática, que é a prática da consciência sem escolha, que tem a ver com a gente perceber os nossos estados mentais, pode se cruzar, que é uma coisa que as pessoas estão trabalhando muito hoje, que é a comunicação não violenta. Que é a gente perceber o nosso estado mental, que naquele momento é de raiva, e perceber qual foi a necessidade que não foi atendida ali. A necessidade de ter atenção, consideração. À medida que a gente vai entrando em contato com os nossos estados mentais, que aquilo que está acontecendo, aquela raiva, aquela frustração é minha e não da atendente, fica mais fácil falar com a pessoa. Então, assim, fiz um curso de meditação com uma monja, e aí ela foi numa operadora dessa, né, para resolver ao vivo. E toda coisa que ela colocava, a atendente colocava um obstáculo que não poderia ser resolvido, e ela falou assim, calmamente, com gentileza, dizendo, nós dois vamos resolver isso. E no final, a atendente falou para ela, nossa, se todos os clientes fossem assim. E o que mais me chamou a atenção na, na reação dela, que ela fez assim, eu medito. E foi legal isso, assim, porque eu não sei você que chegou aqui, né, qual é a sua tradição religiosa, mas a tradição cristã é muito focada na coisa da gente não ter mérito, da gente olhar, oh, como eu sou pecador, olha como eu sou isso, né? E eu achei legal ela falar assim, nossa, eu medito, que é aquela coisa de dizer assim, reconhecer que houve um progresso de um estado mental de raiva para um estado mental de clareza, de generosidade, de amorosidade. A gente não cultiva isso de uma hora para outra, mas não é que nós vamos nos tornar zen e pessoas assim, isso não vai me atingir. Atinge mesmo, dá um ódio mortal, porque você não consegue resolver, né? Você passa aquele tempão ali de uma máquina para outra, e quando você chega numa pessoa, ela não resolve e às vezes até te trata mal, né? Então, assim, mas é perceber que essa raiva e essa frustração é nossa. Então, se a gente consegue perceber isso, qual é a necessidade que não foi atendida, a gente pode tentar conseguir falar com mais empatia, ter mais uma escutativa e perceber que do outro lado também tem o ser humano. Por isso a questão da generosidade, por isso a questão da amorosidade. Então, o que a gente vai começar a fazer hoje é perceber esses estados mentais, porque na hora que a gente é tomada pela raiva, a gente não consegue perceber que nós estamos com raiva. A gente só consegue perceber que a gente está com a razão. Né? É assim com você, é assim comigo, é assim com a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, de todo mundo. Então, assim, e o que a gente vai fazer hoje é como é que a gente começa a perceber esses estados mentais. E por que é importante a gente perceber o nosso estado mental? Porque imagina que a nossa mente é como se fosse um lago límpido. É como se ela tivesse assim, a essência natural da mente é esse lago límpido, onde não tem raiva, onde não tem estresse, onde não tem ansiedade, onde não tem apego, aversão, né? Aversão é aquele sentimento que a gente tem assim, quando vê uma comida que a gente não gosta, a gente faz assim, né? E às vezes a gente faz isso com pessoas também, né? Não sei se acontece com vocês, que tem algumas pessoas que a gente já tem uma ideia pré-concebida, não, fulano é maluco, fulano é estressado, fulano é miolo mole. E aí quando a gente vai lidar com aquela pessoa, tudo que ela fala deixa de ser interessante, deixa de ser acolhido, porque a gente não vai se encontrar como um ser humano, com uma dimensão de abertura. A gente já vai com um estado de aversão. Então a gente começar a perceber isso, porque se eu consigo mudar o meu estado mental de aversão para uma prática
para um estado mais de acolhimento, de generosidade com aquela pessoa, muda o encontro, muda a conversa. Então, a gente começar a perceber esses estados mentais, porque se a gente vê que a essência da mente é essa clareza, esse lago límpido e transparente, grande parte das vezes o nosso estado mental não é assim. Ele é poluído, a água está escura. E a água está escura porque a gente vai jogando algumas coisas ali. Pensa numa metáfora como se a gente estivesse jogando lixo, como se a gente estivesse jogando água suja ali. Então a nossa raiva é essa água suja, a nossa aversão é essa água suja, a nossa confusão, agitação, ansiedade. Então como é que a gente pode limpar esse lado? Então se a gente jogar um pouquinho mais de clareza, um pouco mais de amorosidade, um pouco mais de generosidade, a gente começa a limpar esse lado. E a gente pode fazer isso quando a gente percebe o estado mental. Bem, estou no estado mental de raiva. E aí, como é que eu posso cultivar um estado mental de generosidade, de amorosidade, de abertura, de acolhida? E quando eu estou com muita raiva, ou com muita paixão, ou com muita tristeza, o que eu posso fazer para diminuir esse estado mental, baixar, para que o lago fique um pouquinho mais calmo, para que possa vir entrar a amorosidade, para que possa entrar o acolhimento. Então, esse mindfulness não tem a ver só com essa coisa de focar, né? Então, atenção plena. Estou focado o tempo todo, tenho que focar no trabalho, tenho que ficar presente o tempo todo porque eu quero ser feliz. Não, tem a ver com isso também, com essa dimensão da consciência. Por isso que é melhor traduzir mindfulness por consciência plena do que por atenção plena, porque é a consciência, a minha consciência no mundo. Então, a gente vai fazer uma prática aqui. Antes de fazer a prática da consciência sem escolha, eu queria fazer uma prática de RAIN com vocês, que é uma prática para quando a gente está nesse estado mental muito intenso. Então a gente foi lá, ligou para a operadora e o Tony diz que 1 hora ele esqueceu. Eu comigo leva um pouquinho mais de tempo, Tony. Eu vou ficar aí no mínimo umas 3, 4 horas possuída pelaquela raiva ali, né? E se bobear, dependendo do evento, às vezes até mais dias, né? É uma possessão mesmo, gente. A gente é possuído por esse estado. Às vezes, a gente é possuído pelo estado de raiva, a gente é possuído pelo estado de tristeza. E aí, uma técnica para ajudar a gente, quando isso acontecer, a gente poder baixar um pouquinho, né? Baixar, para ajudar a gente mesmo, né? Para baixar a ansiedade, para baixar a tensão, para baixar a raiva, para que a gente consiga viver, trabalhar, né? Voltar para as nossas atividades. Então vamos fazer isso agora, nesse momento? A prática é seguir. Fala, Tônia. Não, é interessante você estar falando isso. Eu, como cristão católico, né, eu acho que todas as religiões têm um pouco isso. No fundo, acaba sendo um exercício espiritual, né, Silvana, a meditação, essa consciência, né? Você vê que os caminhos são diversos, mas eles acabam desembocando aí, né? É a autoconsciência, é a inteligência, é a coragem, é o amor. Quer dizer, tem coisas que permeiam, né, esse processo todo, né? Mas é muito legal esse caminho do mindfulness, que eu acho que ele vai direto no ponto, como você falou, né? Ele abre mão de qualquer filosofia religiosa para entrar numa questão quase científica, né? Bom, é isso. É interessante você falar isso, porque assim, todos esses grandes, né, instrutores de mindfulness do mundo, né, até mesmo aqueles que são budistas, fazem um diálogo com a neurociência. Né? Então, esses grandes professores americanos, né, essa galera famosa que trabalha com mindfulness no exterior e algumas aqui no Brasil, fazem esse casamento com a neurociência. Eu acho bem interessante, porque você não precisa ter uma religião para isso. Né? Você não precisa ter uma prática religiosa que tenha dogmas que te ajudem a aliviar. Você, por si só, em qualquer momento da sua vida,
essa prática religiosa pode ajudar, né? Ela pode agregar, mas ela não é. Nessa prática de Rain agora a gente vai até trazer um elemento religioso, cada um vai trazer o seu elemento religioso que quiser, ou um elemento afetivo. Se não tem um símbolo religioso, tem um símbolo afetivo, uma mãe, uma avó, uma tia. Então, assim, isso que eu acho mais legal, assim, né? Você sempre me apresenta como pastora e, e eu gosto, eu trabalho muito com espiritualidade e a minha grande dificuldade era como é que eu posso trabalhar isso com as pessoas sem ter que levar a minha prática da minha espiritualidade cristã, né? Senão eu vou ficar restrita sempre a trabalhar num grupo cristão, tá numa igreja, tá numa entidade religiosa, tá numa igreja protestante, tá numa igreja católica. E aí como que isso pode atingir outras pessoas? E foi aí que eu ficava buscando, falei, eu acho que tem uma coisa aí, eu fui fazer o curso de meditação, né, com essa monja, né, em Botafogo, mas ainda era uma prática muito religiosa, era uma prática budista muito religiosa. E foi quando eu descobri o mindfulness, né? Então aí eu fiz, né, a minha formação como instrutora no Instituto NUME, né, o núcleo de mindfulness, que é em Belo Horizonte, professores maravilhosos, né? Ricardo Sasaki, Paulo Fuleira, Cristina, a Neu. Então, assim, isso que é interessante, você pode fazer sem ter uma prática religiosa, e à medida que você vai praticando consciência sem escolha, respiração, né, o escaneamento corporal, você vai é, modificando padrões na sua mente, né? Aquela coisa da neuroplastia, né? Que a neurociência fala, né? À medida que você vai mudando a sua prática, você vai, ao invés de aversão, ao invés de apego, eu quero muita coisa, eu quero acumular, eu quero ter muita alegria, eu me apego à raiva. Às vezes a gente se apega à raiva, né? A gente fala naquele assunto, sente raiva de novo, porque a gente está apegado à raiva, né? Então, assim, é aprender a soltar, a deixar a raiva aí, a deixar também a tristeza aí, às vezes até a alegria, porque ela passa também, né? É ver que todas as coisas são transitórias, fluem. Então, assim, à medida que a gente vai cultivando essas qualidades, né? De amorosidade, de generosidade, a gente vai fazendo que parte do nosso cérebro ali seja tocado por isso. Então, assim, se a gente tem raiva, 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 o cérebro vai acostumando com esse padrão, raiva, raiva, raiva. Então, em toda situação que me desagrada, eu sempre vou reagir com raiva. Mas se eu vou mudando esse padrão, o cérebro, assim, não é algo que vai acontecer com você com um mês. Mas com um mês você já começa a sentir, 2 meses, 3 meses, alguma diferença. Porque você vai perceber mais rápido quando a raiva se instala. E assim, e à medida que você for praticando, 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 esses monges praticam desde criança, né? É, fazem 3 anos de retiro de meditação. A gente não vai fazer isso, mas a gente pode, no nosso dia a dia, ir meditando e trazendo essas práticas para ajudar o nosso cérebro a mudar um pouco o padrão. Então, foi lá, recebeu a buzinada, deu aquela raiva, a gente vai perceber que vai soltar mais rápido. Né? Então, vamos fazer essa prática de Rain, que vai ajudar a gente. Deixa eu só. Tem. E, gente, hoje eu já me empolguei, né? Já deu 9:01 e essa prática de Rain é uma prática bem rápida, então eu quero te convidar a fechar os olhos, fazer uma respiração profunda e levar essa consciência a perceber o seu estado mental agora, nesse momento. Se você está no momento de muita confusão mental,
de muito estresse, um momento de raiva, de profunda tristeza, de indignação. Quero te convidar agora a reconhecer isso. Você pode reconhecer dizendo, pensando mentalmente: oi, raiva. Oi, tristeza. Oi, ansiedade. Você reconhece que a ansiedade está ali. E no segundo momento, você acolher, aceitar que esse é o momento, que esse é seu estado mental agora. Acolher que a raiva está ali. Então, no momento que você estiver muito possuído por um sentimento, seja qual for, você acolhe esse sentimento. Depois, onde que você sente mais a sua raiva? Na testa, no peito? Que parte do corpo? Investiga em que parte do corpo você sente. E agora eu quero te convidar a se nutrir. Se nesse momento você tem alguma situação que ainda está próxima, que você ainda se sente abalado, abalada, quero te convidar a se nutrir. Você pode colocar a mão no seu peito, você pode se abraçar nesse momento, você pode fazer um carinho no seu rosto. Esse é um momento de nutrição, um momento de autocuidado. E você pode trazer para junto de você uma pessoa querida. Você pode imaginar que a sua avó, a sua mãe, uma tia querida, madrinha, coloca a mão em cima da sua. Você pode trazer Jesus, Maria, Buda. Você pode trazer quem você se sente confortável para te nutrir nesse momento. Respirando naturalmente. Você pode dizer para você ou imaginar que essa pessoa está dizendo para você que vai ficar tudo bem, que vai passar, que você não precisa se preocupar tanto, que você já superou tantas coisas, que você vai superar. Imagina Jesus, Maria, Buda, ou a sua avó, uma pessoa querida, dizendo isso para você, que vai ficar tudo bem. Que é normal e humano se sentir assim. Que você não precisa se cobrar tanto, se maltratar tanto. Você pode também não se identificar. Você não é a sua raiva, você não é a sua preocupação, a sua ansiedade. E deixar passar. Essa é uma prática que você pode fazer nos momentos mais difíceis. Eu te convido a fazer uma respiração profunda novamente. Abrir os olhos e encerrar a prática. Então, essa é uma atividade, essa é uma prática que eu e você podemos fazer no dia a dia, nos momentos mais difíceis. E eu quero deixar para você
a prática formal da semana para você fazer e as práticas informais. A prática informal é perceber o seu estado mental, sim. Olhar para o seu clima interno, dar algumas paradas do dia e perceber, nossa, como eu estou ansiosa. Perceber, nossa, como eu estou com raiva hoje, como eu estou triste. Perceber esse clima interno. Porque essa atitude de acolher, a gente às vezes quer lutar, né? E fica argumentando mentalmente. Só faz multiplicar aquele estado mental, porque ele aumenta nosso estado de confusão. Então, o estado mental de confusão já poluiu o lago. Aí todo o resto vem com a confusão mental. A raiva, a avareza. Então, assim, é trazer clareza mental. Com a clareza mental nesse momento? Eu estou com raiva. Eu estou ansiosa. Eu trago clareza para isso. E além de perceber os estados, o estado mental, usar nos momentos mais difíceis a prática de Rain. Então, quando você tiver, e na prática formal, quando você estiver meditando e você estiver lá focado na sua respiração, você pode usar essa técnica na prática formal. Quando vier um pensamento, quando vier uma emoção, quando vier uma lembrança, você mentalmente diz: oi, lembrança, oi, pensamento, tchau, pensamento, tchau, emoção. A gente vai começar a treinar a desapegar. Por quê? Quando vem uma emoção muito forte, uma raiva, o que a gente faz? A gente fica alimentando aquilo mentalmente. E a gente fica, nossa, mas não é que essas operadoras são muito competentes mesmo? Não é possível que não tenha um supervisor, não é possível que não tenha um atendimento digno para as pessoas. Aí a gente começa a alimentar, a conversar. Então, eu estou frustrada porque eu não resolvi o meu problema. Acolhi. Tchau, problema. Deixo passar. O deixar passar não é que vai mudar, não é uma coisa automática que agora eu vou ficar alegrinha, serena e saltitante. O deixar passar é: eu não vou ficar alimentando conversas mentais que vão só reforçar. O que a gente faz? Aconteceu alguma coisa no trânsito. Aí a gente conta para alguém, aí outra pessoa conta. Daqui a pouco tem duas pessoas com raiva e aí, realmente, esse trânsito no Rio de Janeiro, as pessoas são muito mal educadas no Rio de Janeiro. Porque isso não acontece em Londres. Não, mas quando eu estive em Londres, eu nunca estive em Londres, tá, gente? Mas estou usando exemplo aqui de pessoas que podem dizer que os londrinos são mais educados, né? Meu filho diz que a cidade mais hype que ele já foi, a cidade mais sensacional que ele já foi Londres. Então, assim, e aí aquilo só vai alimentando a raiva. Então, assim, é soltar, deixar ir, evitar as conversas mentais. Então, assim, prática formal, medita e traz essa abertura, aceita o que vem, mas deixa ir. E observa o seu clima mental e se tiver a coisa pegando muito, muito forte, muito tensa, faz uma prática de Rain. Observa o seu corpo, se você treme, se você sente calor, às vezes os lábios tremem, para você baixar seu nível de tensão e de ansiedade. É isso, gente. Grata por vocês estarem aqui. Silvana, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver aí com a rotina de muita gente, né? Tem muita gente que trabalha enlouquecidamente, né? Pressão dos chefes, da empresa, né? Tem muita gente aí desempregada, né? Tem várias situações, nós estamos vivendo um momento delicado, né? No país, cultural, politicamente e tal. Mas o que você sugere, por exemplo, a pessoa está no trabalho, se deparou com uma situação de estresse forte, alguma coisa que ela ficou indignada, mas não pode reagir porque tem toda uma pressão, né, da necessidade de manter o trabalho, enfim. Essa pessoa, na prática, como é que ela consegue
dar essa respirada, né? Você sugere o quê? Ela vai até o banheiro, ela vai tentar ir tomar uma água, quer dizer, objetivamente assim, como é que você sugere ela objetivamente sair desse estado, né, da indignação, da ansiedade, da raiva, né? E para, né? Dá aquela. Legal, boa pergunta. Primeira coisa é reconhecer que está sentindo isso e perceber o seguinte, que é um estado mental que se instalou em você. Tem uma coisa assim, que é muito interessante na psicologia budista, que tudo acontece na mente, né? A gente dá. Nós somos muito filhos da Grécia, né? No mundo ocidental, né? Então, assim, a gente dá um status de ente para aquilo, né? Eu estou com raiva porque o meu chefe é assim. Não, você não conhece meu chefe. Você não conhece o lugar que eu trabalho. A gente dá um status para aquilo de uma entidade real. Aquilo existe. Mas aí o budismo vai ter uma psicologia que vai dizer assim, tudo acontece na mente, porque a raiva é minha. Aquela pessoa vai viver tranquilamente, vai para o iate dela, vai para o veleiro dela, vai para a lancha dela, vai pegar o jatinho e vai viver tranquilamente como se eu não existisse. Para ela, eu não existo realmente como pessoa. Mas o estado, a raiva é minha. O que mudou foi o meu estado mental. Então, eu tenho que ter formas e maneiras de me defender para que meu estado mental permaneça esse lago límpido, cristalino. Porque, assim, sou eu que vou sofrer. Então, assim, à medida que você vê, existem práticas de escaneamento cerebral nos monges para medir o estado de alegria. Então, a ideia das práticas, né? Assim, o objetivo dessas práticas e desses monges é estar no estado de felicidade o tempo todo. Não é de alegria, é de felicidade. Em que sentido? Porque essas coisas não vão perturbar o estado mental. Então, primeira coisa que a pessoa pode fazer, respirar 3 vezes. Perceber a respiração já vai dar uma acalmada, né? Acolher, perceber o que está acontecendo. Quando a gente joga a culpa, você não conhece o meu chefe, eu perco a oportunidade de perceber o meu estado mental. Eu estou com raiva. Quem está com raiva? Sou eu. Quem não foi atendido, eu fui lá e pedi. Eu também sou arte terapeuta e eu tenho uma cliente que ela passou por uma situação assim. O chefe prometeu que ia ter uma mudança na empresa, que ela ia ter uma melhoria de salário, ao invés de acontecer isso, foi e tirou quase que 25% dos ganhos dela. E ela ficou indignada, você não cumpriu o que você prometeu, você não cumpriu o que você prometeu. E foi verdade. Agora, é o estado mental que mudou, porque ela foi atingida por aquela flecha. Então, é perceber que veio uma flecha, me atingiu, eu estou com raiva. Então, é uma raiva muito grande. O que você pode fazer no segundo momento? Se você puder ir para um lugar na empresa que você fique sozinha e que você consiga um tempo aí de 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo, você pode fazer a prática de Lane. A prática de Lane é uma prática que você leva aí de 3 a 5 minutos. Você viu que foi rapidinho que a gente fez aqui. Então, eu reconheço, eu acolho, eu não fico discutindo, eu não fico, quem é culpado, eu acolho, eu estou sentindo isso. E aí, porque quando eu fico, porque você não cumpriu, porque meu chefe é assim, eu estou multiplicando as flechas. Eu estou multiplicando, recebi uma flecha, né? Qual a flecha? O meu chefe me desrespeitou, não cumpriu um trato, uma flecha. Quando eu fico, porque ele é assim, porque essa empresa é uma droga, que eu tenho que mudar de emprego, porque esse país é não sei o quê. Eu estou recebendo milhares de flechas ao mesmo tempo. Aí isso aumenta a minha carga mental, o meu sofrimento mental. Então, o que eu faço para diminuir o meu sofrimento mental? Porque eu já tenho sofrimento. Eu recebi um assédio na empresa, ou eu tive corte de salário, que aconteceu com muita gente
durante a pandemia, né? E além das pessoas que perderam emprego, a gente perdeu renda e outras perderam toda a renda, né? Então, assim, eu evito multiplicar as frestas, eu acolho e eu me nutro. Eu vou me nutrir, dizendo coisas boas para mim. Porque, assim, isso vai me ajudar, porque aquela pessoa, depois a gente vai fazer umas práticas também de compaixão em relação a essa pessoa, porque vai ajudar a gente. Porque, assim, é interessante nessas práticas, porque tem a ver com a gente, né? Então, assim, tem uma coisa no cristianismo que é muito legal, que é assim, ama o inimigo. Então, eu tenho que focar minha energia para amar o inimigo. Só que, assim, aí a gente finge que ama o inimigo, né? A gente atravessa aqui e parece que não existe. Mas como é que eu me relaciono com esse inimigo? Se esse inimigo me atinge muito, principalmente se esse inimigo for o meu chefe, né? Se esse inimigo for alguém que está muito perto na minha casa. Então, como é que eu posso fazer para me nutrir, para que isso não me atinja tanto e para que eu não devolva essa raiva para o mundo? Então, é interessante que traz o foco para a gente, né? Que isso é mais legal. Assim, é uma prática que eu digo que é de autocuidado. Verdade, verdade. Silvana, deixa eu falar para o pessoal aqui que está assistindo a gente, ou pode assistir depois. Todas essas lives ficam registradas, ficam gravadas lá no nosso Instagram, @contemamor.amaivos. Também fica no YouTube, @contemamor. E tem todos os capítulos lá, né? A primeira live de introdução do Mindfulness está lá. E agora nós estamos completando aí a 4ª semana. São 8, de um total de 8. E isso vai ficar gravado para que as pessoas possam assistir a hora que for conveniente, né? Assistir uma ou duas seguidas, ou assistir uma nos horários que puderem e tal. Então a ideia é realmente ter um material de apoio para as pessoas que estão aí precisando de alguma forma de um exercício espiritual, de um exercício mental, né? Para ajudar nesse momento aí de burnout, de ansiedade. Querida, muito obrigado. Você quer falar alguma coisa aí desse final? Eu só agradecer você que está aqui e dizer o seguinte, que isso é uma prática. Então, assim, todo dia reserve 5 a 10 minutos para você praticar e você vai colher os frutos dessa mudança, né, no seu estado mental. Aí. Então, esse é um convite para vocês. Maravilha. Obrigadíssimo, Silvana. Bom dia, querida. E nos encontramos aí na quinta-feira que vem, 8h30 da manhã, né? Tá Isso, bom? até a próxima. Tchau, tchau, Beijo. Tony. Obrigado. Obrigado. Beijo.